estão conseguindo me ouvir? Se sim, alguém fala um sim aí, só para... Boa. Boa noite aí, galera. Espero conseguir ajudar o máximo que eu puder aí a sanar as dúvidas de vocês. Assim que vocês quiserem mandar as primeiras perguntas, tenham vontade. Boa. Então, primeira pergunta, eu vou ler de novo para todo mundo ouvir. A Luana perguntou o que me motivou, o que mais me motivou a prestar o processo de consultoria. Bom, cara, eu entrei na empresa júnior da USP de São Carlos, a ESC Júnior, em 2014, e por menor que fosse a comparação com consultoria, foi uma primeira experiência com que o trabalho de um consultor é, e eu realmente gostei daquilo, realmente achei interessante, e a partir daquele momento eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre o assunto, e acho que alguns fatores principais, acho que não tem um fator primordial que me levou a prestar consultoria, mas dentre os muitos, acho que sempre tive vontade de trabalhar fora do Brasil, acho que a consultoria acaba, de certa maneira, te levando a ter essas oportunidades. É um trabalho com desafios muito grandes, é óbvio que são muitas responsabilidades, até às vezes isso pode ser um ponto negativo, mas essas responsabilidades te trazem um desenvolvimento muito grande. Então, o pessoal brinca que aqui é uma espécie de um espaço que você desenvolve de uma maneira muito mais rápida do que na indústria como um todo. Então, são anos de cachorro. O pessoal brinca que você se desenvolve muito em pouco tempo. E até como consequência disso, aqueles que decidem em alguns anos desistir de consultoria por motivos pessoais e sair para o mercado é muito bem recolocado. Então, acho que os desafios, o desenvolvimento e a oportunidade de trabalhar fora do Brasil foram os pontos que mais me motivaram a prestar consultoria. Então, descrevendo um pouquinho como foi o processo de preparação. Então, desde 2014, como eu tinha falado, eu comecei a me atentar um pouquinho mais para o que era o processo de consultoria. Então, eu sabia que era um processo bastante específico, era algo diferente do que a indústria e os bancos em geral cobram. E eu comecei a ler bastante livros de negócios e coisas do tipo, não com uma preparação específica para consultoria, mas algo que no fim se mostrou bastante importante no meu processo. Então, eu diria que parte desse processo de preparação começou lá em 2014, talvez 2 anos antes de eu prestar realmente, com essas leituras de livros, não com foco específico em consultoria, mas algo que trouxe uma certa bagagem de negócios aí que me ajudou nos processos como um todo. Mas já partindo para a preparação em específico para o processo, eu prestei ano passado, e eu só prestei no segundo semestre. Então, no primeiro semestre eu ainda estava com foco na graduação, e no segundo semestre, nas férias, eu estudei bastante GEMAT, foi realmente bastante, eu não tinha feito nada de GEMAT antes. Aí até ano passado, a prova do BCG, por exemplo, era inteira GEMAT, parte GEMAT matemática e parte GEMAT inglês, mas inteira parte tradicional de matemática, o que vem mudando um pouquinho o mercado, a CANI mudou, o próprio BCG me mesclou um pouco entre business cases e GEMAT, mas sabendo que na época era específico GEMAT, eu estudei bastante, então fiz, sei lá, 600 exercícios de GEMAT nas férias, e isso realmente foi uma ajuda muito grande para mim. E até então, até agosto do ano passado, que foi quando voltaram as aulas, eu não tinha praticado nenhum case. Eu já tinha dado uma olhada em livros aí diversos, Victor Cheng, Case Point e outros vídeos de pessoas resolvendo cases e coisas do tipo, mas eu nunca tinha resolvido. E foi um pouco difícil o começo, acho que para todo mundo, não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de fazer mesmo mock, mesmo brincando com os amigos, é um pouquinho difícil, é um pouquinho frustrante até no começo, de você achar que não dá, que você não está preparado para aquilo, mas
a prática realmente ajuda, e eu tive amigos que estavam no mesmo processo que eu, e a gente focou em realizar o máximo de case possível até a primeira entrevista pessoal que eu tive. E achando que estava pronto com os mocks, com as simulações, a primeira entrevista ela é um baque, ela é bastante diferente. Acho que entram alguns fatores que você não está acostumado, que entra nervosismo, entra a pressão do cara na sua frente, de um cara que te traz medo simplesmente por ser um cara de experiência em consultoria e tudo mais. Então, eu acho que um ponto importante na minha preparação foi o fato de eu querer consultoria, ter certeza disso e ter prestado várias, e ter estudado bastante de EMAT, tive a possibilidade de ir até as fases de entrevistas em muitas delas, e a preparação fazendo, então realizando as entrevistas ao passo que eu estava me preparando, isso foi uma grande ajuda durante o processo. Então, não só as entrevistas simulação, que são muito importantes quando você não tem a oportunidade de treinar realmente para valer. Não sei se travou o final, acho que tá. Se tem um número máximo, tá? Eu vou dar uma olhada aqui. Realmente, eu não... Sala de controle. Definição. Convidar pessoa. Cara, aqui, essa minha paginazinha, não tem nada. Tá bloqueando as pessoas de entrarem no sistema? Editar. Precisa avançar. Uma opção primeiro. Espera só um minutinho. Eu
aí, tem um link do YouTube aí para o pessoal que não está conseguindo entrar, não sei se muda alguma coisa. Acho que do YouTube está um pouquinho mais atrasado, mas acho que ajuda o pessoal que não está conseguindo entrar a se localizar. Deixa eu ver. Bom, seguindo, eu acho que já respondido a última pergunta, que foi... exato, vamos lá. Quais conselhos eu dou? Cara, uma coisa interessante é que pouca gente tem noção disso, pelo menos enquanto a gente está prestando, é a importância que as entrevistas de fit realmente têm. A gente tende a, sei lá, fazer case pra caramba, estudar GMAT e tudo mais. Mas, cara, principalmente nas fases finais, tanto as entrevistas com sócios, a BEM, por exemplo, tem 3 rounds, o cara ir com a sua cara e achar que você tem um perfil de trabalho legal, que você tem um perfil da empresa e tudo mais, isso é bastante relevante. Acho que você conseguir contar a sua história e trazer suas vitórias, aí as coisas que você aprendeu de uma maneira bastante... vender bem seu peixe, digamos assim, e parecer que você é uma pessoa que tem o perfil da empresa, que você realmente quer isso, é muito importante. Porque, quer queira, quer não, a consultoria investe muita grana em você, quer seja em treinamento, quer seja em remuneração, salários e derivados. Eles querem esse retorno não só durante esse pequeno período que você pode desistir do negócio. Então, eles esperam alguém que realmente estejam ali porque deve e que mostre esse sangue no olho, essa vontade realmente de ter sucesso. Então, acho que se preparem não só para os cases, mas foquem também em quem vocês são, por que vocês devem estar aqui. Por mais clichê que isso pode parecer, a gente esquece disso. Eu tive alguns problemas com isso em alguns processos e acho que é uma dica relevante. Cara, as características... Então, vamos lá. A pergunta é quais são as características que eu julgo sejam importantes para um bom consultor. Cara, estou longe de ser um bom consultor ainda. Enfim, vamos lá. O que eu vejo aqui, que eu realmente admiro nas pessoas, cara, é um poder muito grande de tirar as ideias da cabeça e passar isso como uma informação. Então, eu acho que aqui, e vocês vão ver quando entrarem em consultoria, as pessoas são muito boas em geral, a barra é bem alta mesmo, mas é difícil você passar as informações que você sabe que você tem isso, mas para um slide, por exemplo. Então, esse poder de transformar ideias em material é muito importante. Acho que aqui a gente trabalha com muito dado, é bastante analítico o trabalho também, muitas vezes, e você ser um cara com uma lógica boa, saber mexer com ferramentas e tudo mais, isso é importante. Não que você precise saber por antemão, você não precisa ser um mestre do Excel, VBA e derivados para entrar. Você pode ser que quebre um pouquinho mais a cabeça, quebre um pouquinho mais a cara no começo para acompanhar o ritmo, mas aprende e eles têm essa consciência. Então, para resumir, o que eu acho que você tem que ser aí para um bom consultor cara, você tem que ser um cara que gosta de trabalhar, você tem que ser um cara que não desanima fácil, um cara que consegue passar informações relevantes de uma maneira que qualquer pessoa do mundo consiga entender, e é um cara bastante analítico. Então, acho que são esses pontos que tornam um consultor um bom consultor. Então, a pergunta é se depois que eu comecei a trabalhar era realmente como eu pensava. Cara, é muito mais complexo do que eu pensava. Assim. Eu não tinha ideia do tamanho, do que é o tamanho desse negócio de consultoria. Assim. O BCG é uma empresa muito global, então tem escritórios no mundo inteiro e tem
profissionais trabalhando no mundo inteiro. E é legal porque o BCG ele não é só um time de consultoria, como muitas outras consultorias também não, mas aqui a gente tem os grupos de apoio que realmente funcionam. Então a gente tem pessoas especializadas em certas coisas que apoiam os projetos. Então, desde pessoas que nos ajudam a fazer slides, por exemplo, a embelezar um slide que esteja feio, por assim dizer. Às vezes tem um pessoal na Índia que a gente consegue mandar material para eles, e enquanto a gente tenta dormir, eles fazem o trabalho para a gente. Até, sei lá, especialistas em coisas completamente específicas de que seja TI, construção, agronegócio, que seja no mundo inteiro. E essas pessoas estão ali dispostas a ajudar a gente nos projetos. Então, um consultor não necessariamente ele sabe tudo, muitas vezes não sabe, tanto que a gente faz projetos lá em telecom, depois a gente vai fazer agro, depois a gente vai fazer healthcare, depois a gente vai fazer banco. E, cara, é óbvio que a gente não conhece nada. A gente acabei de sair da faculdade e eu realmente, assim como vocês podem pensar assim, cara, se eu não sei nada de banco, como que eu vou resolver o problema dos caras? E é normal, cara. Muitas vezes até o gerente não tem experiência na área, mas o importante é ter sócios apoiando e pessoas acima de você, em qualquer lugar do mundo que entenda daquilo, que vai te tirar uma hora, meia hora para conversar, para tentar sanar as dúvidas. E essas pessoas responsáveis ficam muito próximas. E você aprende pra caramba com os caras e eles realmente ajudam a realizar o serviço. Então, é muito impressionante a cadeia de conhecimento que tem aqui dentro e o acesso que você tem a isso. Então, você consegue aprender muito rápido sobre coisas extremamente importantes e relevantes em muito pouco tempo. E nesse pouco tempo você consegue discutir pontos importantes com diretores, com presidentes de empresa, enfim, isso é realmente impressionante e eu não esperava, não sabia que era assim, eu realmente não tinha noção da dinâmica de transmissão de conhecimento como realmente é aqui dentro. Cara, se eu poderia dar um exemplo de como é um dia típico na minha rotina, cara, isso varia muito. Isso varia muito do tipo de projeto que você está, onde você está, se você está muito... Assim, projetos, eles têm seus vales e picos, né? Então, os momentos que você está muito cheio de trabalho, é uma rotina pesada, você trabalha muito, e no momento que você está mais tranquilo, você trabalha de uma maneira tranquila, enfim. Eu acho que, tirando a questão de intermitência de trabalho, de nível, um dia comum, cara, você entra no trabalho 9 horas da manhã, em geral, e aí você tem um módulo, uma parte do projeto que você é responsável, e aí você realiza as atividades conforme a necessidade, conforme aquela demanda, conforme haja demanda de trabalho. Então, por exemplo, você tem reunião, você tem call, você tem que produzir material para uma reunião com cliente, reunião com sócios, algo do tipo, então você faz aquilo que te é demandado, normal até meio-dia, e almoça, e aí depende muito, cara, o fim do dia ele varia muito conforme a demanda que seu projeto está, o pé que o projeto está. Se está pegando fogo, tem gente que vai até 3, 4 horas da manhã, se estiver tranquilo, tem gente que vai até 7 da noite, 6 da tarde, enfim, e aí isso vai variando conforme a dinâmica do trabalho. Cara, se eu me vejo trabalhando em consultoria por um bom tempo ainda no futuro, e por quê? Essa é uma pergunta que eu brinco que eu tive minha vida bem planejada até entrar aqui, então já pensava, como eu tinha falado, desde há 2, 3 anos atrás que eu queria consultoria, e a partir do momento que eu cheguei aqui, eu meio que não tinha um plano futuro, eu estou aqui experimentando um pouco também do que é esse trabalho. Cara, é um trabalho que tem muitos pontos positivos, como alguns que eu já citei, então questão de desenvolvimento, de oportunidade, de responsabilidade, até de aproximação com pessoas, com aquele networking com pessoas muito importantes e que isso vai te levar a ter vantagem no futuro que você precisa.
Mas tem uma questão também que é um trabalho bastante demandante. Então, enquanto eu suportar a demanda do trabalho e levar isso da forma como eu estou levando hoje, que é uma maneira que está me agregando bastante, eu acho que na balança eu ficaria por talvez um bom tempo. Eu não sei exatamente o que vai acontecer no meu futuro, mas eu trabalharia assim pela questão de, cara, é uma remuneração boa, são boas oportunidades, são boas pessoas, são pessoas bem legais que trabalham comigo e acho que a curto prazo eu não me vejo saindo, mas se é o trabalho para minha vida inteira eu também não consigo garantir, porque é um trabalho bastante demandante, talvez existam planos futuros, mas eu não sei informar. Mas é um trabalho bastante importante para mim e vem sendo uma boa aventura por enquanto. Quais são as partes que eu mais gosto do trabalho e a parte que eu menos gosto? Cara, eu acho que o que eu mais gosto é esse aprendizado. Eu acho que sempre gostei de aprender, sempre gostei de ir atrás desse tipo de coisa e aqui dentro tendo contato com pessoas que são muito boas no que fazem e você tendo essa chance de ter contato com pessoas muito sêniores de diversos assuntos, isso é uma coisa que me traz bastante prazer no trabalho que eu faço. E talvez as coisas que eu menos gosto tem um pouquinho da carga horária, às vezes pode ser um pouquinho demandante. Ainda como estagiário, há bastante respeito com relação à carga horária de faculdade e eles têm noção de te mandar embora 7, 8 horas da noite, se você está ali no escritório fazendo alguma coisa, os caras falam não vai embora, mas vendo o trabalho comum dos associates, consultants e derivados, pode ser uma coisa que me desanima um pouco, mas nada também demais. Cara, os maiores desafios, acho que, cara, o dia a dia aqui é bastante desafiador. Acho que essa política do up or out, que é ou você se desenvolve para o próximo nível ou você vai embora, é uma coisa que, de certa maneira, te força a dar seu máximo. Os feedbacks são constantes, você sabe muito bem que tipo de performance está tendo, e você fica muito claro, os pontos a melhorar, os pontos que você é bom, e se desafiar para ser cada vez melhor e chegar assim no próximo nível e ser cada vez mais um bom consultor, como já foi dito, acho que é um ponto que é bastante desafiador. Acho que você conseguir cada vez produzir mais rápido e melhor e cada vez se sentir menos nervoso no começo de um projeto que você não sabe o que está acontecendo. Acho que esses são os desafios do dia a dia e que realmente são grandes. Cara, quais foram os maiores aprendizados que eu tive até agora? Cara, você desenvolve muito aqui dentro, né? A faculdade te ensina até certo ponto. Acho que não sei quantos de vocês realmente podem dizer que aprenderam muita coisa na faculdade. Eu senti que saí da faculdade ainda muito cru pro mercado. E aqui dentro, no primeiro mês que eu estava aqui, eu entrei em projeto fora de São Paulo, então tive essa oportunidade logo de cara e me ensinou muito em questão de amadurecimento, de postura, como é a dinâmica de trabalho. Acho que isso, como na USP e na UFSCar, muitos cursos são integrais, eu não tive como trabalhar durante esse período. Então, acho que o primeiro ponto de aprendizado foi essa dinâmica de trabalho, a rotina e como se portar em muitas questões. E aí, outros pontos importantes questão de relacionamento com o cliente, a forma como tratar um cara que é mais sênior ou um cara que é mais júnior, e ter esse trato para você conseguir tirar deles as informações necessárias. E algumas questões de hard skills também, cara, eu não era tão bom de Excel, eu sabia básico, e aqui dentro você trabalha com Excel bastante, a não ser que as bases sejam muito grandes, aí você trabalha com outros programas que consigam tratar essas bases, mas, em geral, essas questões de analítico e ferramental eu melhorei bastante. E até a questão de passar slides, passar informações para os slides, por mais fácil que pareça ser, para mim é desafiador e também vem melhorando. Acho que, cara, cada dia aqui é um aprendizado e é bem válido.
Então, o Rodolfo perguntou qual o próximo de consultoria tá, de empreendedorismo. Abriria sua porta com sua própria consultoria? Tá, vamos lá. Cara, eu acho que em questão de contato com o empreendedorismo, no sentido de você criar uma mente empreendedora, você ser capaz de tomar conta do seu próprio negócio, coisas do tipo, acho que é bastante próximo, tá? Eu acho que a questão de consultoria está sempre sempre pedem mais do que você entregaria normalmente e você fica realmente dono de pequena parte daquele negócio que é o projeto. Então você realmente precisa ser empreendedor e trazer coisas que não estão sendo esperadas por você para você ser bem avaliado e tudo mais. Então, nesse sentido de criar uma mente empreendedora, é bastante interessante. Então, cara, tem ex-BCGers aqui que fundaram o Nubank, por exemplo, era uma ex-BCG. Tem hoje o CEO do Uber Brasil, o cara que trabalhava aqui. Tem bastante gente que sai daqui e vai empreender. Enfim, tem muita oportunidade. Tem oportunidade que tem um programa que chama Secondment, que você geralmente no segundo ano sai e aí você pode trabalhar fica 6 meses trabalhando em outra empresa e muitos deles vão para algumas startups ou algumas instituições. Então essa questão de proximidade com o empreendedorismo, ela existe mais na questão mental, de você criar esse senso de empreendedorismo. E se eu abriria uma própria consultoria, eu diria que não. Acho que é uma coisa muito complexa. Essa rede de conhecimento ela é muito complexa de ser gerada. Eu tenho vontade de empreender, talvez no futuro, mas não seria uma consultoria. Acho que eu não sei ainda o tipo de negócio, mas a princípio não abriria uma consultoria própria, não. O primeiro quadro do Frederico. Você pode explicar melhor como funciona o que você disse sobre ou você sobe para o próximo nível ou vai embora, tá? Vou começar com estágio, então a carreira começa com estágio. Se for efetivado, você vira um associate. Depois de 2 anos, abre sua janela de promoção. Então, você tem 24 meses para mostrar trabalho e aí abre sua janela de promoção. Com 24 meses. Aí você pode subir para Senior Associate, que é um cargo acima, ou você pode ir para Fast Track, que eles chamam, que é pular direto para consultor. É muito raro que isso aconteça, você tem que ser, cara, muito, muito bom. E aí você tem esses 2 anos para mostrar trabalho. Se você não mostrar um trabalho bom o suficiente, eles te dão mais 1 ano em janelas de 3 em 3 meses para você subir para Senior Associate como Associate. Então, se nesse 1 ano você não conseguir atingir a barra de Senior Associate, você automaticamente é convidado a se retirar, basicamente. Então, você tem 2 anos a 3 para conseguir demonstrar serviço para subir para o próximo nível, senão você vai em busca de uma outra carreira, uma outra oportunidade, e assim é para os próximos níveis. Então, você tem um tempo mínimo e máximo para chegar até ele. Se você não conseguir demonstrar a capacidade, o BCG até te ajuda a se recolocar profissionalmente. Almiro perguntou qual o foco dos projetos do BCG. Você conseguiria, de alguma forma, diferenciar a empresa nesse sentido com o da Bain ou McKinsey, por exemplo? Cara, sinceramente, eu não tenho contato com o Bain e McKinsey, tá? Não sei que tipo de projetos eles fazem, não sei como são os projetos que eles fazem, e eu não consigo, de certa forma, te ajudar com isso. E o BCG, cara, é uma empresa muito grande, tá? E a gente, de certa forma, trabalha com todas as indústrias que você possa pensar. Então, cara, entra projeto de estratégia, entra projetos de operações, entra projeto de digital, tem muita coisa agora. Acho que tá acontecendo aí uma revolução digital mesmo e as empresas estão preocupadas com isso. E tem muita coisa acontecendo, cara, digitalização de empresa aérea, de banco, de coisas do tipo. Enfim, e aí faz, cara, você tem telecom, você tem banco, você tem bens industriais, você tem bens de consumo, você tem varejo, você tem empresa aérea, você tem a empresa química, você tem construção civil, você tem agro, você tem private equity, você tem, cara, de tudo. Então, acho que
você vai encontrar um sócio que você se identifique, você vai encontrar uma prática que se identifique, e o tamanho da empresa te ajuda muito nisso. E a Bain e McKinsey devem ser bem parecidos, tá? Eu não sei direito dizer, mas eu acredito que sejam bem parecidos. A Kina perguntou se durante esse processo você já sabia que gostaria de trabalhar mais no BCG do que em outras. Cara, não. Sinceramente, eu não tinha muita noção de qual consultoria trabalhar. Quando eu prestei consultoria, eu prestei 9, se eu não me engano, e o que viesse para mim era lucro no momento. Eu acho que conforme os processos foram passando, eu tinha um pouco de conhecimento um pouquinho mais a fundo do que era cada empresa. E, cara, isso é muito do feeling que você tem nas entrevistas. Acho que, assim como o cara às vezes não vai com a sua cara, muitas vezes você não vai muito com a cara da pessoa, e aí quando você tem a opção de escolher, você vai naquela que você teve o melhor feeling, o melhor sentimento, e eu tive um sentimento muito positivo quando eu estava aqui, e foi por isso que eu vim para cá. Eu acho que também o tamanho da empresa me ajudou a escolher, até pela questão da variedade de projetos que eu poderia escolher. Então, mas eu não tinha essa ideia antes de prestar o processo, não. Só um minutinho, vou carregar o computador aqui, tá acabando aqui. Boa. Vamos lá, Crocs. Espiga, você falou dos seus maiores aprendizados e quais foram suas principais frustrações. Cara, eu acho que em questão de frustração, eu não tive tantas, assim, porque eu nem estava esperando tanto algo em específico, mas diria que os maiores desafios no sentido que foi pouco frustrante, que eu sofri um pouquinho, foi no começo. Acho que é muito esperado qualidade de serviço, qualidade de entrega de todo mundo igual. Todo mundo, eu digo, de um estagiário, assim como um associate. Não vão esperar de um estagiário o que esperam de um gerente, por exemplo. Mas o começo foi um pouquinho difícil porque era um assunto bastante específico. Eu entrei num projeto de telecom para levar, para criar uma cultura de TI numa empresa de telecom, e era um projeto muito qualitativo, e eu entrei no meio do projeto, porque o projeto estava rolando, me senti um pouquinho perdido e senti um pouquinho poderia ter tido um pouquinho de introdução, algo mais passado a mão na cabeça, assim, para eu me sentir mais em casa, mas acho que isso não acontece, é parte do desafio. E eu ficava frustrado um pouco de me sentir meio burro, porque são coisas complexas e muitas vezes isso vai acontecer, mas acho que com o tempo você se acostuma a pegar as coisas mais rápido e tudo mais. Acho que se sentir atrás dos demais é algo que você vai se sentir sempre, e acho que é um pouco do que te puxa também para seguir em frente. Bom, o Rodolfo perguntou: não entendi o que é requerido no processo de seleção do consultor. Não entendi a palavra GEMAT e o livro citados nos P's. Vamos lá, Rodolfo. Então, o processo de consultoria ele é um pouquinho diferente do normal de entrevista simples com gestores. Ele tem um processo prévio antes da entrevista, que é um processo que é uma prova. E na prova, o que tem? A prova vai ter, nesse ano, por exemplo, falar do BCG em específico, ela tem 10 questões de um caso de negócios, então provavelmente vai ter um caso ali e você vai ter 10 perguntas sobre ele, em múltipla escolha, e também 10 questões de matemática, e o tempo é curto para a resposta deles. Feito isso, se você passar na régua, vai ter uma avaliação do seu currículo acadêmico profissional, e você é aprovado também nos currículos, você vai ser convidado para participar das entrevistas, e as entrevistas são entrevistas de casos, onde o responsável pela entrevista, o gerente, o sócio, você vai acabar sendo entrevistado, desculpa, você vai ser entrevistado e esses cases, eles são bem específicos e vale muito o estudo prévio de como eles são realizados. Então, são 2 livros, eu vou até escrever aqui no chat para vocês pegarem, porque às vezes falando não fica tão claro. Deixa eu ver.
E o outro, cara, não lembro o nome do livro do Victor Chang, mas se eu falar o nome do autor, ele, é a única coisa que ele fez na vida. Então, você vai ver, cara, o Victor Chang, se escreve lá, vai aparecer coisa de consultoria. O cara passou em 150 consultorias e o cara decidiu que ele era foda em passar em consultoria e decidiu escrever livro e fazer vídeo sobre como eu sou foda e como passar em consultoria. Então, vale aí o livro do cara ajuda. Bom, se você tiver alguma dúvida mais em específico, você pode entrar em contato com o pessoal do clube, ou comigo mesmo, eu consigo te ajudar a tirar essas dúvidas mais abrangentes. Vamos lá. Antônio José perguntou como você tem feito para equilibrar na hora de estudar, como você tem feito para encontrar equilíbrio na hora de estudar algo novo? Me refiro ao infinito conteúdo que tem em cada assunto versus o tempo restrito. Como não perder a meia tanto, tá? Cara, eu acho que antes do projeto começar, tem uma equipe aqui dentro que chama KT, que é o Knowledge Team. E dentro do KT tem cada um deles é responsável por uma practice area, então por telecom, por industrial goods, coisas do tipo. E esses caras, eles preparam um material que é para você entrar em contato com um projeto ou com um assunto o mais rápido possível. Então, antes do projeto começar, você tem alguns dias para estudar o que se trata do projeto e, cara, através do dia a dia ali, através das reuniões, você vai pegando aos poucos. Acho que não tem muito o que se preocupar em, cara, vou ler tudo de petróleo, porque eu vou entrar uma grande empresa petrolífera que tem no Brasil aí, vou fazer um projeto no Rio de Janeiro e tô fodido, não sei o quê. Não, cara. Vai com calma, tem muita gente que sabe, eles vão te passar o material, você vai estudar e vai ter paciência, eles vão ter paciência para te entender e tudo mais. Acho que não tem erro. Vamos lá. Henrique Vicentim, fala Batiza, tudo bem? Como funciona a alocação em projetos? É possível escolher? Bom, cara, a alocação ela é feita por um time de alocação. Aqui no BCG são 2 pessoas, mais um responsável pelos times, que é o sócio responsável pelo escritório e a diretora de RH. Essas 4 pessoas, eles pegam o seu perfil, o que você já fez aqui no BCG, ou que você tem prévio de BCG também, e eles tentam fazer com que você caia naquilo que seja mais de acordo com o que você precisa para se desenvolver ou aquilo que você pode agregar ao projeto. Você pode sim tentar, de certa forma, pedir uma alocação X ou Y, muitas vezes não é atendido, mas aqui tem pessoas para te ouvir, de certa forma, você tem um mentor ou pessoas que vão te ajudar. Por exemplo, eu conheci uma pessoa que trabalhou comigo no primeiro projeto, que ela estava saindo de um projeto difícil para de outro e quiseram alocar ela na Colômbia para fazer uma due diligence, que é um projeto que contrata um BCG para ele avaliar empresas a serem compradas por fundos. E são projetos curtos, 3 semanas, mas extremamente desgastantes. E ela entra em contato com o mentor dela. O mentor dela geralmente são sócios ou principals, que são as pessoas de mais alto escalão da empresa. Eles entraram em contato com o time de alocação, e a alocação mudou, ela foi para um projeto bem mais tranquilo. Então, cara, você não escolhe exatamente o tipo de projeto que você vai, mas suas opiniões são ouvidas, e se você, por exemplo, tem planos de fazer projeto fora, eles tentam encontrar algum tipo de vaga que você se encaixe, enfim, eles tentam te ouvir de certa forma assim. Qual foi sua carga de estudo para os processos? Cara, como eu falei antes, eu falei que eu estudei bastante EMAT, então eu sabia que era um processo que demandava bastante essa questão lógica de matemática, que por mais que eu fosse engenheiro e tivesse feito cálculo 1, 2, 3, enfim, é um tipo de conhecimento matemático diferente, acho que é mais velocidade do que realmente conhecimento. Então eu fiz uns 600 exercícios de EMAT nas férias, e cara, eu fiz umas 20 simulações de business case com amigos, e eu fiz mais umas 20 entrevistas valendo em processos. Então essas entrevistas valendo em processos acabaram me ajudando bastante. Mas eu digo que essas questões são muito pessoais, tá? Em geral, uma pessoa
precisa de mais ou menos estudo que outras. Nunca é muito bom seguir o que uma pessoa fez ou o que outra fez e deu certo, porque acho que é muito pessoal. Às vezes o cara precisa de uma entrevista brincando e vai lá, arrebenta. Tem um cara que vai lá, faz 200 e não manda bem. Acho que vai muito da preparação que você acredita que você está capaz ou pronto para as entrevistas. Fala, Tia, tudo bem? Perguntou quais os principais pontos que fizeram eu ser aprovado nas boas consultorias. Cara, eu acho que primeiro o GEMAT, acho que eu estudei bastante e fui bem nas provas de matemática, o que me proporcionaram a chance de fazer as entrevistas valendo antes do BCG, por exemplo. Então, quando eu cheguei para o final do BCG, eu já tinha feito mais de 20 entrevistas valendo. Isso foi importante. Acho que a experiência ganhada durante os processos foram bem válidas. E eu acho que, cara, treinar bem a minha história e como me adaptar a cada tipo de entrevistador, tentar entender como o cara se o cara é mais seco, se o cara é mais falante, se o cara é mais ele gosta de X ou de Y, isso tentar ler o cara me ajudou em alguns casos, depois que eu entendi a importância disso dentro de alguns nãos no processo. Acho que isso, em geral, me ajudou a passar. A Kina perguntou o que a gente pode fazer durante a faculdade para ajudar nesse processo de entrada em consultoria. Cara, eu acho que, por exemplo, no BCG, acho que tem muito... por exemplo, depois da prova, que eu acho que é um mínimo que a gente tem que fazer, se preparar para essas provas. Acho que elas acabam sendo a porta de entrada para as entrevistas, o que é realmente importante. Eu acho que o BCG ele avalia muito não só a parte acadêmica, mas também o que você fez profissionalmente. Eu acho que, cara, você buscar se desenvolver não só como aluno, indo bem nas matérias e tudo mais, você ter feito extracurriculares, você ter feito estágio de férias, ou aquilo que te consiga desenvolver como profissional. Acho que é difícil, a não ser que você seja uma pessoa muito comunicativa, desenvolver ou se vender bem quando você não tem tanta história para contar. Acho que gerar histórias positivas, de superação, de liderança, de coisas do tipo, dentro da faculdade, nesse período de faculdade, é muito bem-vindo durante o processo. Quando você for falar de você, quando você for falar sobre suas vitórias, acho que isso é bastante relevante quando os caras vão avaliar se você tem o perfil, se você não tem o perfil. Eu acho que são pontos que vão ajudar muito no processo. Então, acho que se vocês conseguirem, não sei que pé que vocês estão na faculdade, mas conseguirem agregar o máximo de histórias legais para contar e vividas, acho que vivência é importante. Isso pode ser vivido dentro da faculdade também. Acho que seria esse ponto. Gabriel, como é a receptividade do BCG para os alunos de São Carlos? Que tipo de características você acha que os alunos daqui possuem e que são positivas para as empresas? Bom, cara, o BCG é uma empresa que, como todas as consultorias, a gente briga pelas pessoas boas em geral. Então, cara, sendo de São Carlos, sendo do Sul, sendo do Norte do Brasil, de onde for, acho que a receptividade é muito boa. Cada escola tem um time, e esse time faz de tudo para tentar aproximar a faculdade do BCG. Então, tem o time da Poli, tem o time de São Carlos, tem o time da FEA, tem o time do ITA, enfim. E a vontade maior do BCG é assim, se aproximar o máximo possível dos alunos antes deles entrarem, até criar essa marca, criar essa aproximação. E, cara, é muito bom. No processo, os caras entram em contato, os caras fazem questão de conversar com você, a gente vai discutindo no e-mail conforme os resultados vão saindo, quem liga, quem não liga, sempre são duas pessoas que entram em contato para perguntar se precisa de ajuda e tudo mais. Então, cara, o pessoal aqui quer que a gente entre, e aí cabe a gente responder essa vontade estudando e se preparando. E, cara, características dos alunos de São Carlos que eu acho que é positivo para qualquer empresa, eu acho que muitos de nós aí, a gente saiu de casa para estudar,
a gente teve que amadurecer, de certa forma, essa vivência fora da casa dos pais, e tem muita coisa, acho que a gente é mais preparado, talvez psicologicamente, a gente é menos alienado à vida fora da faculdade de trabalho, assim, a gente tem uma vida criada aí que isso faz com que as pessoas sejam mais socialmente mais desenvolvidas, assim. Então, acho que a gente consegue se comunicar melhor, a gente consegue se adaptar melhor às coisas, de certa forma a gente já passou por algumas dificuldades aí que as pessoas aqui essa união que a gente gera entre a gente, isso é muito legal, porque aqui é uma empresa que as pessoas trabalham muito e, consequentemente, geram uma união entre os funcionários. Então, essa questão é bem vista aqui dentro. O Tia perguntou se as notas durante a faculdade são muito importantes nos processos. Cara, eu diria que não tanto quanto pensam. Eu sempre que prestei, quando eu estava principalmente BCG, o pessoal acha que, cara, BCG, você tem que ser o melhor da sala para passar, você tem que ser fera, não sei o quê. Cara, é óbvio que isso ajuda, principalmente na parte que eles vão olhar o seu currículo escolar, mas não é super relativo. Se você tiver um bom histórico fora da faculdade também, fora da sala de aula, se você tem um currículo interessante, acho que é uma mescla dos dois. Acho que você não pode nem ser muito ruim aluno ou não ter nada de história para contar fora da sala de aula. Eu acho que é uma mescla dos dois, até para os caras terem um bom feeling sobre você para te trazer para as entrevistas. Cara, eu tenho bomba na faculdade e isso não foi um empecilho para entrar aqui, tá? Acho que você não pode ser um cara muito mau aluno, mas, em geral, as notas não são tão importantes assim quanto tem. Mais alguma pergunta? Acho que... Vamos lá. Boa. Então, estamos chegando ao final aí desse call. Cara, eu espero ter ajudado vocês a tirar algumas dúvidas, que eu sei que existem e eu tinha muitas dúvidas no ano passado, eu não tive esse contato com alguém, para mim teria sido importante, de certa forma, e, cara, me põe à disposição de vocês para entrar em contato. Se vocês quiserem, cara, Facebook, WhatsApp, LinkedIn, se vocês preferirem para entrar em contato, podem pedir para o pessoal do clube que eles têm meu contato e eu me ponho à disposição para ajudar vocês. Eu espero vê-los o mais breve possível trabalhando aqui. E é isso. Galera, muito obrigado pela atenção. Espero que tenha uma boa noite. Tchau, tchau.